Shalom, shalom, Igreja de Cristo sobre a face da terra. Shalom, shalom, Igreja de Cristo sobre o Brasil. Bom, impelida pelo Espírito nessa manhã de sábado, eu quero trazer uma palavra profética, uma palavra que exorta, que consola, que edifica da parte do Senhor sobre os nossos corações nessa manhã. Eu estava meditando na palavra de Deus e com muito temor eu quero liberar essa palavra. Eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor começou a falar comigo. E a ordenança do Senhor foi: grave essa palavra e compartilhe com a igreja. E eu não estou fazendo isso aqui para aparecer nem nada disso, mas estou fazendo isso aqui para trazer algo que está no coração do Senhor para este tempo sobre as nossas vidas. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 9, perdão, Levítico, capítulo 10, dos versículos 1 ao 3, e a palavra do Senhor nos diz assim: No entanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada um o seu incensário, acenderam-lhe o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não ordenava a fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu para que morressem na presença de Adonai. Moisés disse a Arão: Isto é o que Adonai disse: Eu sou consagrado por meio de quem está perto de mim e serei glorificado na presença de todo o povo. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã e nós não queremos endurecer o nosso coração ao ouvir a tua voz. Que a tua voz possa ministrar o nosso coração e levar o nosso coração a tornar para ti com temor, com sabedoria, com entendimento. E que, Pai, essa palavra, ao ser liberada, ela não volte para ti vazia, mas que ela cumpra o teu propósito. Pois eu sei, Pai, que se o Senhor está liberando essa palavra é porque o Senhor deseja falar com o seu povo. E eu não serei aquela que retém a tua voz. Fale conosco, em nome de Yeshua. Amém. Levítico, capítulo 10, ele é um texto que nós conhecemos muito, porém, o Senhor me trouxe algo ao meu coração nessa manhã que eu nunca tinha entendido aquilo. Quando nós pegamos o texto de Levítico 9, vou introduzir aqui com você, Levítico 9, Deus está falando por meio de Moisés e ensinando Arão e os seus filhos a sacrificar diante do Senhor. Arão, ele faz o seu sacrifício tanto por si mesmo, quanto pelo povo e pelos seus filhos. E quando ele faz isso, no capítulo anterior, Deus deixa claro a qualidade e quais são as ofertas que Deus ele deseja. Deus está estabelecendo um modelo de culto, o culto levítico. E nós já sabemos que culto ele é entrega, né? Ele é aquilo que nós entregamos ao Senhor. Muitas das vezes nós entendemos que culto é quando nós vamos para receber do Senhor, mas não, o culto ele é uma entrega ao Senhor. Então, Deus ensina o modelo do culto, a forma, o que é para ser ofertado, a preparação do altar e como a oferta ela seria consumida. E no capítulo 10, nós estamos vendo algo acontecendo fora do padrão de Deus. Em Levítico, nós vamos entender que Deus estabelece alguns tipos de oferta, que é a oferta queimada, né, que é a oferta do holocausto, que era o sacrifício dos animais completamente queimados diante do Senhor. Nós vamos ver a oferta de manutenção, que eram as ofertas de cereais, as ofertas de óleo, que simbolizava a gratidão e o reconhecimento por aquilo que Deus estava trazendo, né, para o meio do povo. Então, é a oferta da gratidão do coração do povo para com Deus. Nós vamos ver a oferta de paz,
que eram os sacrifícios que expressavam a aliança do povo com Deus e de Deus com o povo, ou seja, era a oferta de comunhão. E nós vamos ver também a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, que ela também era uma regulamentação específica de expiação do pecado, da transgressão e da iniquidade, tanto coletiva quanto individual do povo, dos sacerdotes e do povo. Porém, em Levítico capítulo 10, nós vamos ver aqui a oferta de Nadab e Abiú. Esses dois, eles eram os dois filhos de Arão. Queridos, Nadab e Abiú, eles não estavam ali ofertando para o Senhor, eles não estavam ali ministrando a presença do Senhor porque eles queriam. Deus escolheu Arão, Nadab e Abiú. Deus os consagrou. O Espírito de Deus estava sobre eles. O Espírito de Deus se manifestava sobre eles a cada oferta ali que eles iriam expressar diante do Senhor. O nome Nadab significa aquele que é voluntário, aquele que é generoso, que é disposto. Ele representa aquilo que nasce da iniciativa humana de fazer algo para o Senhor, de agradecer o Senhor, de ser voluntário ao Senhor. Isso, em certo ponto, até certo ponto, é muito bom, mas isso também pode ser um perigo se essa expressão ela não for alinhada com a vontade de Deus. Às vezes, nós estamos dispostos a entregar, mas não carregamos zelo na nossa entrega. E aí, a base, o título que o Senhor me deu para essa palavra é o que nós estamos dispostos a entregar. Abiú significa meu pai é ele, ou ele é o meu pai. Isso expressa alguém que carrega uma identidade, que carrega a consciência de filiação. A função desses dois aqui era oferecer sacrifício, queimar incenso diante do Senhor, ministrar o altar do Senhor. Eles representavam o povo diante de Deus, ou seja, eles eram aqueles que tinham acesso à presença. Moisés, Arão e seus filhos. Aqui, nós vamos ver que Deus, ele está denunciando que eles entregaram um fogo estranho diante do Senhor. A palavra estranho aqui, ela vem pelo significado de ser algo ilegítimo, algo profano. É oferecer algo que Deus não pediu para eles. E aqui nós vamos ver um apontamento. Eu acabei de dizer que Deus ele estabeleceu o modelo de culto, Deus estabeleceu as ofertas, e cada oferta tinha um símbolo. Porém, eu quero esmiuçar esses 3 versículos de Levítico 10 com vocês, para você que vai ouvir. Veja, é Nadab e Abiú, eles estão pegando cada um seu incensário e acendendo-lhe fogo. Deus, ele estabelece as ofertas, grãos, animais, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Mas de Gênesis a Apocalipse, no culto que o Senhor estabeleceu, Deus nunca pediu para que o homem ofertasse o fogo. E Nadab e Abiú está fazendo uma oferta de fogo. Veja, em Levítico, capítulo 9, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, ó, e saiu um fogo da presença de Adonai, e consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou e prostrou-se o rosto em terra. Deus, ele pede que o homem construa o altar, Deus pede para que o homem traga o sacrifício, mas Deus nunca pediu o fogo. O dever do homem, do sacerdote, era levar a Deus o sacrifício, oferecer o Senhor, mas Deus nunca pediu fogo para consumir a oferta do homem. Era Deus quem mandava o fogo, pois o fogo era a expressão de que Deus se agradou da oferta que estava sendo liberada. Em vários textos das Escrituras nós vamos ver isso, eu vou te embasar dentro disso. A oferta de Abraão, em Gênesis capítulo 15, 9 a 11, 17 e 18. Deus pede a Abraão para que ele coloque o sacrifício sobre o altar, mas o fogo foi Deus quem mandou. A oferta de Arão foi Deus quem consumiu. A oferta de Gideão
Foi Deus quem consumiu Juízes capítulo 6. A oferta de Elias, foi Deus quem consumiu. A oferta de Samuel, foi Deus quem consumiu. Então, qual foi o erro de Nadab e Abiú? Durante muitas vezes, muitas, inúmeras vezes, eu ouvi pessoas dizer que Deus fez isso com eles porque eles entraram na presença do Senhor embriagado. E eu sempre pensei, falei, Senhor, será que isso era motivo para o Senhor arrancar o fôlego de vida deles? Mas hoje o Senhor veio com entendimento. Isso pode ter sido, isso pode ter cooperado para o pecado, mas não foi isso especificamente. Isso pode ter sido uma das causas, mas o real motivo está nas entrelinhas do texto de Levítico 10, do 1 ao 3. Veja, primeiro Deus vai dizer, eles pegaram e incensaram. Moisés escreve isso, né? Eles pegaram e incensaram, eles acenderam-lhe um fogo, ofereceram-lhe um fogo não autorizado, algo que o Senhor não pediu para que eles ofertassem. Na lei das ofertas, nenhuma delas, como eu disse anteriormente, Deus pede que o homem ofereça o fogo. O fogo, ele vem como consequência da oferta que o homem está trazendo, seja animal, seja grãos, seja o que for. No nosso tempo hoje, quando nós nos entregamos ao Senhor, ele vem com o seu fogo. Ele vem testificando a presença dele em nós, ele vem testificando o amor dele em nós. Mas o texto de Levítico aqui, ele está trazendo o entendimento de que, veja isso, por isso, o texto de Levítico 10 diz que eles estão trazendo algo, eles estão fazendo algo que Deus não lhes ordenou fazer. Não era, querido, só naquele momento, mas Deus estava fazendo, ali naquele momento, Deus estava trazendo um exemplo. Deus estava manifestando ali, estava fazendo de Nadab e Abiú um exemplo. Não era só naquele momento. Deus nunca pediu em nenhum momento que o homem ofertasse ou entregasse o fogo. O fogo, ele vem de Deus, pois é a manifestação da presença de Deus. Quando os filhos de Arão, queridos, eles oferecem um fogo estranho, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Veja isso. Eles estão blasfemando contra Deus e contra o Espírito Santo. E esse é um pecado que não é perdoado. Veja, a palavra de Deus, ela vai nos afirmar isso. Lá no livro de Mateus. Pegue comigo aí a sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 12. Versículo 31. Diz assim, ó. Por isso vos declaro que todo pecado, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, Nadab e Abiú morrem na hora. E o texto vai nos dizer que então veio um fogo da parte do Senhor. Se você pegar o texto e ler, você vai ver. Eles oferecem um fogo. Só que depois Deus manda um outro fogo, que é o fogo da presença dele. Vem um fogo da parte do Senhor. Os filhos de Arão, eles acendem o altar com fogo que não vem de Deus. Talvez, queridos, eles possam ter usado algo comum aqui para acender o fogo. Eles podem ter usado algo humano para acender o fogo. Vamos trazer aqui um exemplo: um isqueiro, um fósforo, sei lá. Eles podem ter batido uma pedra na outra para acender o fogo. Queridos, isso é adorar o Senhor por aparência e não em verdade. A adoração que Deus aceita é a adoração em espírito e em verdade. Eles, aqui e diante de Deus, o que eles fizeram simboliza algo produzido da carne e não do espírito.
Deus não aceita qualquer adoração. E me perdoe as lágrimas, me perdoe o aquebrantamento, mas o que Deus está trazendo ao nosso espírito aqui nesse dia, nessa manhã, impelida por Ele, eu estou dizendo que o motivo de talvez de estar se estabelecendo uma frieza tão grande no meio da igreja, o motivo de não estar vendo tanto a manifestação do Senhor verdadeira, real, a presença do Senhor real, que ela primeiro, queridos, ela não vai trazer um êxtase. Deus, ele não está nos conduzindo a momentos de prazer. Isso não é presença de Deus, isso é prostituição. Ou seja, eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo. Esse tipo de culto que estamos vendo ultimamente, nesses últimos dias, onde as pessoas elas vão para o meio simplesmente para ter momentos de prazer que não lhes causam transformação, não é o culto que o Senhor estabeleceu. O culto que o Senhor estabeleceu primeiro, ele exige entrega, ele exige oferta, ele exige sacrifício, ele exige um coração rendido, ele exige arrependimento, porque o arrependimento, a consequência do verdadeiro arrependimento é o fruto. A consequência da verdadeira entrega, ela vai manifestar fruto. E o fruto do arrependimento é uma vida transformada, uma conduta transformada, uma mentalidade transformada, e é o que nós não estamos vivenciando nesses dias. Vivenciamos pirotecnia, vivenciamos êxtase, vivenciamos palavras proféticas de exaltação do homem, mas o espírito da profecia, ele é o testemunho de Jesus, e o que o Senhor está nos chamando a atenção aqui é que esse ambiente de frieza, esse ambiente de apatia, esse ambiente de apostasia que está se estabelecendo no meio da igreja é simplesmente por um motivo, é porque nós decidimos acender o fogo. E o fogo não está vindo da parte do Senhor. Igreja de Cristo no Brasil, Igreja de Cristo nesse tempo, nós precisamos de tornar ao Senhor. Nós precisamos de voltar ao princípio daquilo que Deus nos ensinou. Eu não estou dizendo que nós temos aqui que voltar ao culto levítico. Isso se cumpre em Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi a oferta completa, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele cumpriu, ele executou, o tetelestai está consumado, ele voltará, ele foi a oferta, o holocausto perfeito. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos voltar a nos entregar de forma verdadeira, sincera e íntegra diante do Senhor. Uma oferta verdadeira, uma oferta onde está dentro do padrão que o Senhor estabeleceu. Porque Nadab e Abias aqui, eles ofertaram algo que Deus não pediu. E por que Deus os mata? A ocasião aqui, queridos, era a inauguração do tabernáculo. A primeira oferta deles foi uma oferta de aparência. A primeira oferta da descendência sacerdotal, no caso que eles eram filhos de Arão, foi uma oferta que Deus não pediu. A morte deles foi uma mensagem de Deus para o povo daquele tempo, mas também para nós. Não ofereço que eu não estou pedindo. Não entre na minha presença de qualquer jeito. Ele permanece santo, queridos. Deus, ele não muda, mas ele se move. Ele ainda permanece santo. Por isso, quando isso acontece, quando os filhos de Arão morrem, Deus manda um recado. E o recado não foi, nossa, fiz isso sem querer. Não. O recado de Deus foi, eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim. Ele está sendo representado por meio daquele que está perto de mim. Eu serei glorificado na presença do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não divide a glória dele com ninguém. E nem admite que a presença dele seja desprezada. E ele não admite que zombem do Espírito Santo. Paulo, ele vai nos dizer
Não entristeçais o Espírito Santo. Queridos, e talvez nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Já vem de mais de uma semana que eu tenho sentido isso no meu espírito, eu tenho sido impelida sobre esse sentimento do Espírito Santo e isso está me consumindo. Mas hoje o Senhor me fez entender o que está no coração dele. Ele é fogo consumidor. Ele ainda é fogo consumidor. Deuteronômio 4:24 vai falar isso. Deuteronômio 9:3 vai falar isso. Hebreus 12:29 fala isso. Por isso, ao ouvir a voz dele, que o seu coração não se endureça, que o meu coração não se endureça. Ele ainda continua sendo santo. Ele ainda exige um modelo de culto. Se fosse assim, queridos, veja, nós vamos ver outros exemplos disso acontecer. Na oferta de Corá, Corá tenta ser maior do que o líder que Deus estabeleceu ali para o meio do povo, e Deus fulmina Corá, mas 200 e poucos homens que estavam com ele, Deus abre a terra e a terra os consome. Por quê? Porque a adoração deles era terrena. Você vai ver Ananias e Safira em Atos, que decidem entregar uma oferta pela metade diante do Senhor e Deus os mata. O que nos faz pensar, queridos, que não estamos vivendo esse período de frieza e de talvez uma morte espiritual, porque é pela o que nós estamos dispostos a entregar diante do Senhor. O que nós estamos dispostos a nos entregar diante do Senhor. Levítico, a palavra vai dizer no versículo, no capítulo 10, versículo 16, e é a prova disso, é a testificação disso. Veja isso. Moisés, ele fica chateado porque deveria ter sido feita uma oferta pelo pecado. E Arão, ele não faz essa oferta. E ele não come essa oferta. E Arão vai dizer assim, Levítico 10, versículo 19. Arão respondeu a Moisés: ainda que eles apresentassem hoje a oferta pelo pecado e a oferta queimada, algo assim teria acontecido comigo, teria ocorrido sobre mim, a mim. Se hoje eu comesse a oferta pelo pecado, isso teria agradado o Senhor? A pergunta sábia de Arão: será que Deus ele quer apenas um ritual? Será que Deus ele quer apenas que cumpramos com um cronograma, com uma liturgia? Será que isso agradaria ao Senhor? Será que o mesmo não teria acontecido com Arão? Será que o mesmo não está acontecendo conosco? E o texto, e o versículo 20 vai dizer: e ao ouvir essa resposta, Moisés ficou satisfeito. Por quê? Porque Moisés, queridos, ele era a representação de Deus no meio do povo, ele era o profeta. E o profeta conduz o povo a Deus. O profeta, ele é a voz de Deus no meio do povo. E por que que o coração de Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão? Porque ele agiu de modo sábio. Porque a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ele não tem perdão. Então não existia sacrifício que perdoaria o que a Nadab e Abiú fez. Então, após o ocorrido, Arão não sacrifica, Arão não come. Por quê? Porque ele sabia a gravidade do pecado de Nadab e Abiú. Por isso, Moisés diz para ele: você não vai raspar a cabeça, você não vai vestir roupas de luto, porque eles fizeram isso sabendo, eles já tinham aprendido quais eram as ofertas que Deus aceitava. E a conclusão disso é: muitas das vezes, na dúvida, é melhor não fazer do que oferecer algo que Deus não se agrada. Essa é a palavra que eu tinha para liberar sobre a igreja hoje. Que nós possamos tornar ao Senhor e que nós possamos voltar ao padrão que Deus estabeleceu, que Cristo estabeleceu. Queridos, todo culto, que o homem é a centralidade e não Cristo, é anátema. Que nós possamos ser aguçados na nossa bússola de discernimento. E tome muito cuidado com o que
é liberado como assim diz o Senhor, enquanto Deus não está falando. Como o ofereça ao Senhor enquanto Deus não está pedindo oferta. Talvez a maior oferta que Deus está nos pedindo nesses últimos dias é: voltem-se para mim. Volte o seu coração para mim. Volte o seu entendimento para mim. Olhe para mim. Nós estamos abrindo mão da palavra por êxtases espirituais. Mas ainda, o espírito da profecia, ele ainda continua sendo o testemunho de Yeshua. E Yeshua, ele é a centralidade e não tem outro, não há outro lugar, não tem outra pessoa. Ele é a centralidade, tudo aquilo, toda manifestação espiritual que não passa por Cristo é demoníaca, é diabólica. Então, que nós voltemos ao Senhor. Como diz em Apocalipse, veja onde nós estamos caindo e tornemos ao Senhor. Ele ainda tem perdão para nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, ele ainda nos perdoa. Amém? Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.